Olá, tudo bom com vocês? Eu sou Lorena Salles e apresento a vocês o Sessão Criminal, o canal feito para os amantes darks e admiradores do lado negro da força. Aquelas pessoas que gostam de entrar na cabeça dos serial killers e desvendar os grandes mistérios por trás dos grandes casos policiais. Se essa pessoa é você, então vem comigo que eu tenho mistérios reservados. Aproveita, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações e deixa aqui embaixo seus comentários e sugestões para os próximos vídeos. Vai lá no Instagram também e já me segue no @sessãocriminal. Então, vamos pro caso de hoje? Antes de mais nada, eu gostaria de lembrar vocês que hoje é Dia dos Namorados aqui no Brasil. Então eu escolhi essa data para falar de um casal de serial killers muito famosos na década de 40, Raymond Fernandes e Martha Baker. Conhecidos como os Lowland Heights Killers, os assassinos de corações solitários, acreditam-se que o casal foi responsável por mais de 20 assassinatos. Mas quem foi esse casal na realidade? Nosso primeiro personagem é Raymond Fernandes, que nasceu no Havaí e com 3 anos de idade mudou-se com sua família para Bridgeport, em Connecticut. Quando adolescente, ele foi trabalhar em uma fazenda com os tios, na Espanha, e aos 20 anos, casou-se com Encarnacia Robles, com quem teve 4 filhos. Mais tarde, ele acabou por abandonar sua família e voltou para os Estados Unidos. Serviu na Marinha Mercante da Espanha e na Inteligência Britânica durante a Segunda Guerra Mundial. Neste mesmo período, ele foi ferido a bordo de um navio com destino à América, quando uma escotilha de aço caiu sobre sua cabeça, danificando gravemente seu lóbulo frontal. Após o acidente, os familiares chegaram a relatar que o comportamento de Reynolds mudou totalmente e ele passou a ter uma nova postura. Posteriormente, ele veio a ser preso por furtos de objetos do navio e passou um ano na Penitenciária Federal de Tennessee, com quem dividiu a cela com um haitiano, que era um fanático seguidor religioso do voodoo. Raymond logo se identificou com más práticas e descobriu um lado seu sombrio, onde ele acreditava ter uma espécie de dominação a respeito das mulheres através dessas práticas do voodoo. Quando ele foi libertado, mudou-se para o Brooklyn e em Nova York para morar com sua irmã. Nesta mesma época, ele começou a enviar inúmeras cartas para as mulheres que ele conhecia através dos Lowland Heights Ads. Para quem não sabe, os Lowland Heights são anúncios de jornais onde as pessoas colocavam informações pessoais em busca de pretendentes. Essas mulheres eram enganadas por Raymond, que tinha o intuito apenas de conseguir coisas de valor. Ou seja, sua finalidade principal era seduzir essas mulheres e depois ganhar sua confiança, extorquir o que podia delas e depois abandoná-las. Com vergonha, devido à época, as mulheres acabavam por não denunciar Raymond à polícia. E é aí que entra nossa segunda personagem. Através desses anúncios, Raymond conheceu Martha Julia Baker. Martha nasceu em 6 de maio de 1920, em Milton, Flórida. Ela teve uma infância muito difícil. Devido a um problema glandular, ela estava sempre acima do peso, e com isso sua mãe sempre estava criticando sua aparência. Ela também sofria severos julgamentos por parte dos colegas de classe. Além disso, ela passou pela puberdade muito cedo, que despertou comportamentos diferentes em Martha. No seu julgamento, ela alegou ter sido agredida sexualmente pelo seu irmão. Quando ela contou o que aconteceu à mãe, a mãe acabou a espancando e expulsando de casa, alegando que ela era inteiramente responsável por tudo aquilo. Depois do ensino médio, ela formou-se em enfermagem e, por conta do seu peso, encontrou grande dificuldade em arranjar um emprego e acabou indo trabalhar em uma funerária. Logo depois, mudou-se para a Califórnia, onde ela trabalhou em um hospital do exército. Nessa época, Martha se envolveu com vários homens e acabou engravidando de um deles. Ao descobrir da sua gravidez, o pai acabou tentando suicídio. Com isso, ela voltou para a Flórida, tentando explicar a gravidez, e inventou uma história que conheceu um oficial da Marinha na Califórnia com quem se casou. Ela chegou a mostrar à população da cidade onde morava uma aliança, então ela se exibia com essa aliança para todo mundo. Porém, o marido estava em uma missão no Pacífico e que retornaria e todos o conheceriam. Como isso nunca ia acontecer, ela mandou um telegrama para si mesmo, dizendo que seu marido foi morto em ação. A notícia falsa se espalhou e a história foi publicada em um jornal local. Logo depois, ela conheceu um novo pretendente e engravidou de seu segundo filho. Com a pressão da gravidez,
ela acabou se casando com ele. Porém, as brigas eram constantes entre o casal, então eles acabaram se separando logo após o casamento, em torno de 6 meses. Com 2 filhos pequenos para criar, Marta se viu no meio de fantasia de romances e filmes. Ela sempre estava ligada aos jornais, aos anúncios, e ela ficou desesperada. Então, no início de 1946, ela conseguiu um emprego em um hospital para crianças. Se dedicou totalmente ao seu trabalho. Então, um dos amigos dela, que trabalhava no hospital, resolveu fazer uma brincadeira com ela e mandou uma carta de clube de corações solitários. Ela acabou enviando suas informações e passou a guardar o seu parceiro ideal para que ele pudesse tirar ela daquela grande aflição. Alegando ser um grande homem de negócios, ele foi conquistando a confiança de Marta, que acreditava inteiramente em seu pretendente. Ela chegou a mandar fotos para ele, porém o medo da rejeição por conta do seu peso fez com que ela mandasse fotos onde ela se escondia atrás dos colegas de trabalho. Para Raymond, o próximo passo já era necessário. Então ele pediu uma mecha de cabelo dela para realizar seus rituais de voodoo. Para Marta, o ato foi extremamente romântico. Marcaram um encontro e de primeira Marta ficou muito emocionada. Após apanhar Raymond no ponto de encontro, ela levou ele para conhecer seus filhos. E após jantarem juntos, como uma grande família feliz, ela colocou as crianças na cama e se rendeu aos encantos de Raymond. Somente interessada em seus bens materiais, Raymond assustou quando Marta começou a falar sobre casamento e disse que voltaria a Nova York. Relutante com sua volta, Marta não concordou, mas logo aceitou quando ele disse que voltaria a vê-la. Porém, ao chegar lá, mandou uma carta dizendo que seus sentimentos eram extremamente controversos. Então, com o coração partido, Marta tentou o suicídio. Raymond então permitiu que ela visitasse-o em Nova York. E ela demitiu-se sem nenhuma explicação e acreditava, porém, que os escandalosos romances tinham sido o grande motivo da demissão. Ela assinou inclusive o seu último contra-cheque como Marta Fernandes. Pegou os filhos e mudou-se para Nova York. Raymond assustou-se ao ver Marta com os filhos na porta de sua casa em Nova York. Porém, ele gostava da presença dela, e principalmente porque ela estava sempre atendendo todos os seus desejos. Mas o que incomodava ele era a presença das crianças, então ele convenceu ela a livrar-se delas. Marta decidiu que era o preço para se ter um grande amor, e deu seus filhos para o exército da salvação. Quando enfim sós, ele resolveu contar sobre tudo que já tinha feito até hoje, seus romances e até mesmo a sua esposa na Espanha. Porém, a reação dela foi de ajudar o seu amor com o que ele precisasse. O que tudo isso, no mínimo, era muito estranho, porque a mulher chegou a dar os seus próprios filhos para o exército da salvação e achava tudo normal o homem simplesmente se relacionar com várias mulheres para, através disso, conseguir roubar elas. Então, para ela, era simplesmente o ato de amor verdadeiro. O casal estava sempre viajando, e em uma dessas viagens eles encontraram sua próxima vítima, Esther Henry, com quem Raymond veio a se casar. Ele apresentou Marta como sendo sua cunhada. Como Raymond começou a pressionar Esther para que ela colocasse suas apólices de seguro para seu nome, ela começou a desconfiar dele e a investigar um pouco mais sua história. Depois disso, ocorreram várias outras vítimas, uma delas, Myrtle Young. Dessa vez, Marta foi apresentada como sendo irmã de Raymond. Enciumada, ela não deixou que o casal consumasse o casamento, o que fez com que Myrtle questionasse. Depois de uma briga, Raymond acabou dopando ela e jogando-a dentro de um ônibus. Lá, ela foi encontrada por policiais e veio a óbito no caminho para o hospital. Então, em janeiro de 1949, eles conheceram mais uma vítima, Delphine Doring, de 41 anos, que também tinha um filho de 2 anos, Ryan. Para Delphine, Raymond se apresentou como Charles Martin e levou sua irmã, Marta. Mas a felicidade de Delphine teve uma vida curta. Em uma manhã, ela entrou no banheiro e acidentalmente observou Charles sem peruca. Ela ficou chocada com a calvície dele e a cicatriz feia no topo da cabeça. Ela acusou Fernandes de fraude e engano, e em meio à briga, Marta convenceu Delphine a tomar algumas pílulas para dormir.
Enquanto as pílulas funcionavam, Rhinelin começou a chorar, talvez sentindo que sua mãe não estava agindo como normal. Marta, já furiosa com Delphine e Raymond, de repente agarrou a criança e começou a sufocá-la na inconsciência, causando hematomas óbvios no pescoço. Raymond, com raiva, disse que se ela acordasse e visse a criança, ela poderia ir até a polícia. E em um ato de desespero, ele pegou uma arma e matou Delphine com um tiro na cabeça. Planejaram fugir e roubaram os bens de valores de Delphine. Porém, a criança ainda era um empecilho para a fuga dos dois. Como não sabiam o que fazer, acabaram matando a criança afogada na banheira da casa e enterrando ela ao lado da mãe em uma cova rasa no porão. Em vez de saírem da cidade, os dois foram até o cinema e no dia seguinte, quando estavam prestes a fugir, os policiais bateram na porta, pois os vizinhos desconfiados tinham feito uma denúncia. Em 28 de fevereiro de 1949, Marta e Raymond foram levados ao escritório da promotoria do condado de Kent, onde foram interrogados pela polícia e pelo promotor público. Talvez por já terem renunciado de seus destinos, nem pediram um advogado e nem tentaram evitar os questionamentos feitos pela polícia. Eu não sou um assassino comum, disse Fernandes aos investigadores. Juntos, eles contaram uma história obscena de sexo, decepção e assassinato para os policiais. Assinaram uma confissão de 73 páginas e no dia seguinte o casal gerou os holofotes da mídia. Durante a semana de 8 de março de 1949, depois de vários telefonemas do governador de Nova York, Thomas Duane, para o estado de Michigan, um acordo foi fechado com os promotores do condado de Kent. Eles renunciariam às acusações criminais pelos assassinatos e permitiriam que Nova York extraditasse os acusados para enfrentar acusações por outro assassinato. O motivo era bem simples. Michigan não tinha cadeira elétrica. Então, em 18 de agosto de 1944, após 44 dias de depoimento e uma acusação, um júri de 10 homens e 2 mulheres considerou Raymond e Marta culpados de assassinato em primeiro grau. E em 22 de agosto, Marta Bank e Raymond Fernandes ficaram impassíveis quando um juiz sentenciou a morte na cadeira elétrica. Em 10 de outubro daquele mesmo ano, Marta teve sua última refeição, que consistiu em frango frito, sem asas, batata frita, salada de alface e tomate. Fernandes pediu omelete, de cebola, batata frita, chocolate e um charuto cubano. E às 23 horas o procedimento começou. Antes, Raymond e 2 outros foram levados à cadeira. E por fim, Marta, faleceu às 23h24. E antes de morrer, Raymond disse aos guardas: "A notícia de que Marta me ama é a melhor que já tive em anos. Agora eu estou pronto para morrer." E também disse: "Então hoje à noite eu vou morrer como um homem." Marta fez a declaração final para a imprensa. "O que importa é quem é o culpado." Ela disse: "Minha história é uma história de amor, mas apenas aqueles torturados com amor podem entender o que quero dizer. Eu fui retratada como uma mulher gorda e insensível. Eu não sou insensível, estúpida ou idiota. Na história do mundo, quantos crimes foram atribuídos ao amor?" Então esse foi o vídeo de hoje, desse famoso casal de serial killers conhecidos na década de 40. Espero que vocês tenham gostado. Então tirem suas próprias conclusões a respeito desse casal. E se vocês realmente gostaram desse vídeo, convida um amigo, um familiar, um parente, chama ele para ver a sessão junto. E não esquece, comenta aqui embaixo e deixa o seu like. E até a próxima sessão.